Gurizada, o negócio é o seguinte, o Grêmio sofre uma derrota dura na noite deste sábado no Estádio Independência em Belo Horizonte para o Cruzeiro pelo placar de 1-0. E por que eu digo uma derrota dura? É porque o Grêmio jogou pouco futebol. O Cruzeiro foi melhor em 90% da partida e efetivamente mereceu o resultado. Neste vídeo eu te conto a história de Cruzeiro 1 Grêmio 0. Ah, tem uma surpresa para você que irá ficar até o final desse vídeo. Não perca essa oportunidade, meu amigo torcedor gremista. Eu rodo a vinheta e a seguir eu te conto a história da derrota do Grêmio em BH para o time do Cruzeiro. Foi sim uma dura derrota do Grêmio em BH para o time do Cruzeiro na noite deste sábado no Estádio Independência em Belo Horizonte. Ainda que por apenas 1-0, mais com o Cruzeiro sendo protagonista. O Cruzeiro dominou o Grêmio e foi uma superioridade tão grande que o goleiro gremista foi, apesar da derrota, o nome do jogo. Antes de seguir adiante e te contar uma curiosidade da escalação do Grêmio. Um jogador que foi afastado desta partida por indisciplina. Mas antes, eu convido a todos vocês para que se inscrevam aqui no meu canal, para que ativem as notificações aí no sininho e deixe o like. Para não perder nada sobre o nosso imortal tricolor, e se vocês diverjam das minhas ideias, participem nos comentários. Observem que Renato surpreendeu já no goleiro Adriel colocando no banco de reservas. A explicação veio com o vice-presidente de futebol Paulo Calef, minutos antes da partida começar, de forma muito sincera, muito franca. Calef revelou que Adriel foi punido por indisciplina por uma série de atos aos quais ele foi alertado, que teve como gota d'água, em uma entrevista concedida a uma emissora de rádio de Porto Alegre, sem conhecimento da assessoria de imprensa do clube. Renato colocou Gabriel Grando como titular. Adriel, que até então era o dono da camisa de número 1 da temporada, foi colocado no banco de reservas. E aí vem uma coincidência: Grando foi o nome do jogo apesar da derrota gremista. Gabriel Grando salvou o Grêmio de uma goleada. O Grêmio taticamente tomou um chocolate do Cruzeiro. O fato é que o Cruzeiro foi o dominante do jogo e foi protagonista. O Grêmio foi reagir nos 10, 12 talvez 15 minutos, contando os acréscimos nos minutos finais. Até então só deu o Cruzeiro. O Grêmio teve uma oportunidade no primeiro lance do jogo, um arremate interessante de Luís Soares sobre certo aspecto surpreendente. Era uma bola em que ele deveria cruzar, mas ele chutou e o goleiro do Cruzeiro fez uma boa defesa. Então a partir daí só deu Cruzeiro. O Grêmio teve um erro tático em que o Renato não percebeu, quando ele escalou o Grêmio com 5 homens de meio campo: Lucas Silva, Bitelo, Natan, Cristaldo, Vina e Soares lá na frente. O Bitelo efetivamente não se comportou como volante, sim como meia. Isto sobrecarregou a marcação gremista, com o Lucas Silva que teve que se desdobrar para acompanhar o meio campo do Cruzeiro. Com isso, quebrou a primeira linha de meio campo gremista. O Cruzeiro dominou as ações e foi empilhando oportunidades, desperdiçando pela linha de fundo ou parando em ótimas defesas do goleiro Gabriel Grando. E assim foi o primeiro tempo, que poderia ter terminado com o Cruzeiro com uma vantagem de pelo menos 2-0, mas ficou no 0-0 com o time da casa tendo 57% de posse de bola. Começa o segundo tempo e já nos primeiros minutos o Cruzeiro continuava parando em Gabriel Grando. Bitelo também salvou em um lance perigoso e o Cruzeiro foi empilhando oportunidade, foi tendo volume pelos lados de campo e também pelo meio. Aos 18 minutos o escanteio e a bola parada vem infernizando o Grêmio ao longo da temporada. Em um escanteio, Bruno Rodrigues estava livre de marcação e colocou o Cruzeiro em vantagem 1-0. Renato demorou para mexer no time, mesmo com um banco desqualificado e com jogadores fora como Carvalho, Vila Sante e PP. O Grêmio estava com o meio-campo desmanchado, mas ele tinha Darlan e poderia sim ter colocado Darlan já no primeiro tempo ou pelo menos no intervalo para garantir um pouco mais de marcação. Com isso liberaria o Bitelo. Renato poderia escolher quem tirar, Cristaldo, Vina ou Natan, qualquer um desses três, para colocar o Darlan e resguardar o meio-campo, avançando o Bitelo. Para quem sabe ter uma transição mais rápida para proporcionar ao Soares pelo menos algumas oportunidades de gol. Renato foi mexer no time aos 34 minutos do segundo tempo com o André Henrique, que até entrou bem no lugar de Vina já cansado. Zinho no lugar do Natan, mas não conseguiu dar uma contribuição efetiva no jogo de hoje.
O Cruzeiro foi se segurando nos minutos finais, e o Grêmio fez uma pressão forte. O goleiro Rafael Cabral fez boas defesas e a defesa do Cruzeiro afastou alguns lances. Porque o Cruzeiro, nós sabemos, é um time para disputar a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. O objetivo do Cruzeiro é permanecer na primeira divisão do futebol nacional, não mais do que isso. O Grêmio desperdiçou pontos hoje com o futebol ruim que apresentou e foi dominado pelo Cruzeiro. Renato não conseguiu já no primeiro tempo enxergar que havia um problema na sua primeira linha do meio-campo. O Grêmio marcou pouco, não teve competitividade no jogo. Apesar do título gaúcho, a bola aérea inferniza a defesa do Grêmio e foi assim que o Cruzeiro construiu o gol da vitória. Vamos para a cotação dos jogadores. Grando, o nome do jogo apesar da derrota, nota 8. João Pedro 4. Bruno Alves 5. Kahneman 5. Diogo Barbosa 5. Lucas Silva se desdobrou como pôde, nota 6. Bitelo 5. Natan 5. Cristaldo 5. Vina 4. Soares, perdeu algumas chances, participou e cresceu no jogo no segundo tempo, nota 5. Entraram Galdino e Gustavinho, aos 42 do segundo tempo, sem nota. Zinho entrou aos 34 do segundo tempo, nota 5. André Henrique entrou aos 34 do segundo tempo, perdeu um cabeceio e uma boa oportunidade no finalzinho do jogo, nota 5. Para Renato, que demorou para enxergar que o time do Grêmio tinha um problema de consistência na marcação do meio-campo, nota 5. O Grêmio mereceu esta derrota. O time do Grêmio volta ao campo nesta quinta-feira, dia 27, pela Copa do Brasil, 9h30 na Arena do Grêmio. Jogo esse pela segunda partida contra o ABC. Lembrando, o Grêmio venceu o primeiro jogo por 2-0 no Rio Grande do Norte. No domingo, dia 30, volta ao Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá, mais um jogo fora de casa. O Grêmio, para ficar na parte de cima da tabela, precisa vencer o time do Cuiabá. E isso é tudo por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe um comentário abaixo e nos diga o que você achou do jogo do Grêmio pela segunda rodada do Brasileirão. E agora, para você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar, basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.